Bom, boa noite, pessoal. Como vocês sabem, amanhã tem um julgamento aí de cassação da chapa Bolsonaro-Mourão, e eu convidei o meu amigo Admar Gonzaga, meu amigo de longa data, para fazer uns comentários aqui sobre esse julgamento, né? Primeiro, eu queria apresentar ele. O Admar é um advogado eleitoral já bem famoso, que pela competência e os processos que ele defendeu, ele foi conduzido ao TSE como ministro, né? E hoje em dia ele é responsável pela homologação lá, o registro do Aliança pelo Brasil, e é um cara muito especializado que vai poder falar para a gente com experiência como que esse processo pode se desenvolver amanhã. E eu, para quem não conhece, sou Felipe Fontinelli, sou economista, formado pela UNB, hoje já sou pré-candidato a vereador no Rio de Janeiro, venho pelo partido do General Mourão. Antes da gente começar, eu queria falar da amizade minha com o Admar, que é muito antiga, e a gente é do tempo do Fusquinha, né, Admar? E eu de Brasília, né? Era apertado. Então já tem muito tempo, né? O Admar é um cara que é tipo um amigo soldado, né? Nunca deixou os amigos para trás. Não. Recentemente, quando ele foi empossado lá no TSE, eu já estava morando no Rio já há bastante tempo, e você se lembrou de mim, né? Para um seletíssimo grupo que foi convidado, que eu sei, e eu pude ir lá e te cumprimentar, conhecer seu filho, né? Que eu só conhecia ele bebê. O filho do Admar, para quem não sabe, é um ator famoso aí de Hollywood. É isso aí. Enfim, e tem outras coisas até que você acho que nem lembra. Você já me cedeu aquela sua casa em Florianópolis, lá na beira da lagoa. Lá, acho que era aquelas coisas. Acho que você nem lembra, né? Mas quem é grato sempre lembra. Então, isso é difícil Admar, hoje em dia. Mas a gente não esquece, né? E o que eu queria falar, antes de começar no assunto, né? A gente que é aqui do Rio passou agora por um processo aqui que um deputado, né, estadual que estava preso, né, ele foi preso na Operação Furna da Onça entre a eleição e a posse do mandato. E o Ministério, a Justiça aqui do Rio concedeu uma liminar que não permitindo a posse dele. Aí o processo foi lá para o STF e tal, e a ministra Carmen Lúcia, que foi a ministra responsável pelo processo, ela estava com o processo e mandou a Alerj julgar se ele ficaria preso ou não. A Alerj julgou, disse que ele ficava preso, mas não tomava posse. E então o processo foi se desenrolando e tal, e nada foi decidido. Ele entrou com uma liminar lá junto ao presidente do STF, não a Carmen Lúcia, junto ao processo, e acabou que a liminar da Justiça do Rio foi cassada e ele foi empossado agora, essa semana passada. Isso aí eu acho assim, gera uma insegurança jurídica, né? Mas que a gente acaba tendo uma ideia de que a justiça, às vezes, a gente que é leigo fica meio sem saber se a justiça está a favor ou contra o que a Alerj decidiu. Então, eu queria que você comentasse um pouco e queria saber se a Justiça Eleitoral não teria que ter se metido nisso, já que é um processo de posse de um deputado. Bom, Felipe, primeiramente eu gostaria de te agradecer aí o convite, eu estou muito honrado com o convite. De fato, para os amigos, eu sou mesmo
bastante igual os soldados, né? Mas soldado de verdade, e não deixo ninguém para trás, de forma alguma. E principalmente amigos como você. E como o belo grupo que a gente fez aqui em Brasília, que eu tenho muita saudade daquela época, ainda que seja uma época que nós andávamos fusquinha, que era bem apertado, mas era divertido, nós fomos felizes. Mas o que eu quero te dizer é o seguinte, realmente são coisas que não se confundem, mas antes disso eu queria lembrar aqui que existem alguns paradoxos na lei que é difícil para mim também estar de acordo com isso. E tem um ditado aí, dentro dentro do plano judicial, né, entre os advogados, né, nesse mundo jurídico, que é o seguinte: se a gente soubesse como são feitas as leis e as salsichas, a gente não consumia. Então, alguns paradoxos acabam surgindo, e aí o juiz intérprete é que tem que solucionar. Nesse caso aí, desse deputado, nesse caso do deputado, o que acontece? Ele foi eleito. Ele foi eleito. No momento que ele foi eleito e não houve nenhum processo judicial eleitoral, ou seja, da especialidade eleitoral para cassar o seu mandato pela via judicial eleitoral, ele tem o direito a tomar posse. Ele não teria o direito à diplomação ou à posse no mandato, ou investidura no mandato, se ele fosse inelegível, se ele tivesse abusado do poder econômico durante o pleito, se ele tivesse abusado dos meios de comunicação, utilizado caixa 2 em campanha comprovadamente. Então, ele tem o direito à posse. Mas, falando desse paradoxo, nós temos a justiça comum. A justiça comum determinou a prisão dele. E o paradoxo reside justamente nisso, que alguns eleitos seguem eleitos presos. E em alguns casos, Felipe, até já vimos candidatos presos concorrendo à reeleição. Porque não tem complicado, né? da decisão criminal, porque aí o sujeito pode, lá com um bom advogado, levar os últimos recursos do Supremo Tribunal Federal e continuar elegível, e fazer campanha de dentro da cadeia. E você sabe de uma coisa? Alguns já foram eleitos. É esse o paradoxo que nós temos que corrigir no Brasil, e eu espero que você, começando a sua carreira política, contribua para isso, e com a sua inteligência eu tenho certeza que podemos mudar muita coisa. Assim, eu realmente entendo tudo que você falou, mas é difícil a gente conviver assim, né, num Brasil que abre espaço para esse tipo de coisa, né? Eu acho que tinha que estar lá, a justiça condenou, botou na cadeia, ou mandou para a cadeia preventivamente, seja lá a especificidade porque o cara está preso. Eu acho que se não provar que ele é inocente, eu acho que ele não poderia, né? Eu acho que isso é mais o bom senso, né? Eu acho que realmente a gente precisa de gente para fazer lei que faça esse tipo de coisa, né? O que está faltando no Brasil é uma atualização das leis ou da interpretação das leis do ponto de vista contemporâneo, entendeu? Por que isso que eu estou te falando? Porque nós ainda abrigamos leis que foram criadas para aquela época do coronelismo lá atrás, que o coronel, o senhor do engenho, daquelas fazendas, que bancava o delegado, elegia o prefeito, tinha o votinho de cabresto. Quando aparecia um sujeito lá mais arrumado querendo ganhar do candidato dele, ele mandava prender. Entendeu? Prende esse cara aí. A gente está rindo, né? Mas isso é uma tragédia, né? Ele está com a calça apertada, a calcinha muito justa, está atentando contra o pudor. Prende ele. E aí, nós já tivemos isso no Brasil.
né? Quem é A mais gente velho riu, sabe dessa história melhor do que eu. a gente riu, mas isso é quase uma tragédia, né? Não é uma comédia. Enfim, Exatamente. a gente E tem que algumas coisas conviver. ainda continuam acontecendo. Eu tenho casos interessantíssimos na Justiça Eleitoral de compra de voto, e pessoas ainda se comportam no Brasil, dentro de uma eleição, de uma forma muito perversa contra os mais necessitados, sabe, Felipe? Então, tem até um caso da Bahia, que o sujeito foi. Todo mundo sabia que ele tinha dado uma caixa d'água para a eleitora. E aí, tá, passou a eleição, e a gente lá tentando, eu era advogado da causa, tentando condenar o cara, porque tinha dado uma caixa d'água, ele dava material de construção para todo mundo. E aí, em determinado momento, a gente não conseguia. Eu falei para o meu cliente, olha, desiste que não vai dar certo. Um dia ele me ligou desesperado. O que houve? O que aconteceu foi o seguinte, a senhora para quem ele deu a caixa d'água é muito bocuda, e falou que, olha, esse besta aí me deu a caixa d'água, mas eu nem votei nele. Não é que ele foi lá e tirou a caixa d'água da casa da mulher? Você vê. E aí nós conseguimos. Quando ele tirou a caixa d'água, a prova que a gente precisava para caçar o mandato dele. Essa história é muito. Coisas do Brasil mesmo, cara. É. Agora, passando mais adiante, para a gente chegar no assunto que a gente veio discutir aqui, né? Eu Uhum. queria, eu queria saber de você, antes da gente entrar no assunto propriamente dito, né? Eu queria saber como que você conheceu o Bolsonaro, né? Porque muita gente liga você a outros presidentes, a outras pessoas, né? Mas como eu te conheço há muito tempo, né? Eu sei da história, né? Então, eu queria que você explicasse, né? Por que você hoje é o advogado do Aliança pelo Brasil? Como que vocês se conheceram, né, no passado? Como você chegou até o cargo que você está ocupando hoje? Pois é, eu conheci o capitão Jair Bolsonaro no primeiro mandato dele. Eu era advogado, para você ver que eu vou me entregar agora, eu era advogado do PDS, do antigo PDS, que Sim. veio da Arena. É, Né? E daí o PDS, em determinado momento, resolveu fazer uma fusão com outro partido. E esse outro partido era o PDC, que sim. tinha eleito, que havia eleito para o seu primeiro mandato Jair Bolsonaro. Primeiro mandato de deputado federal, estou falando de 1993. 1993. E lá, aquela discussão, o presidente, atual presidente, levava a família militar para frente do ministério e ficavam lá as esposas dos militares batendo panela, pedindo aumento do soldo, né, que era muito baixo. E também ele foi muito importante na venda dos apartamentos funcionais para os militares. Isso foi uma coisa que marcou muito a carreira dele política. E aí, nessa fusão, conheci o Bolsonaro. Né? E ele sempre muito simples, muito expansivo, piadista, brincando com todo mundo, trata todas as pessoas da melhor forma possível. E nós. E é uma pessoa fácil da gente gostar dele, justamente pela forma simples que ele tem. E nunca deixou de ser essa mesma pessoa. Então, depois fui acompanhando continuei a minha vida, trabalhando para o PDS, depois me desentendi lá um pouquinho com uma turma que chegou lá meio barra pesada, em outras fusões que aconteceram, e aí eu fui trabalhar com uma pessoa excepcional que foi o Jorge Bornhausen, que foi governador de Santa Catarina, né? E é do PFL. E aí eu sempre tive trabalhando em partidos mais à direita, né? Mais à direita. Isso por longos anos, Felipe, longos anos, e você sabe disso.
E um dia aparece de novo o Bolsonaro. Olha, queria falar com você. Eu disse, mas onde é que você está? Ele está no partido lá que eu não sei qual era, PP, se eu não me engano. Eu disse, eu quero você porque eu confio em você, você é um bom advogado. E ele pediu para eu ser advogado. Ele falou que o filho dele, o Carlão, né? É o Carlos. O Carlos queria ser candidato a vereador. Aí eu disse assim, mas qual é o problema? Ele disse assim, o problema é que ele tem 17 anos. Eu falei assim, então não dá, né, presidente? Não dá, né, o deputado? E ele falou assim, poxa, mas isso não é justo, ele faz 18 anos agora em dezembro. Aí eu falei, epa, né, o novembro ou dezembro, era depois da eleição. Aí eu, epa, então agora, espera aí que vou tentar construir. Fizemos uma consulta, se a idade mínima para vereador é 18 anos, se a idade mínima seria aferível na data da eleição ou se seria na data da posse. Certo. E o tribunal respondeu que seria na data da posse. E aí o Carlos vira vereador por conta dessa decisão, bate lá um camarada que já estava no 7º, 8º mandato de vereador, o presidente outro dia até lembrou o nome dele, e o que acontece é que nós tivemos sucesso e ele é vereador até hoje, né? Então é isso. Depois de algum tempo, teve uma vez que eu fiquei aí meio... Aí eu já comecei a participar de listas para o TSE e eu nunca era indicado nas listas porque o PT já tinha assumido o poder. Até que, uma época, eu pego e saio da liderança, saio da advocacia, o meu contrato é rompido lá com o PFL, na verdade já era o DEM, e eu saio da liderança na Câmara também. Aí um amigo meu me pergunta se eu não poderia fazer parte, ajudar lá na campanha, na primeira campanha da Dilma Rousseff. E eu trabalhei, de fato, na campanha, eu sou advogado, né? Mas isso não me vincula de forma alguma à minha convicção, que sempre foi, de uma pessoa de direita. Eu sempre fui uma pessoa de direita, mas sou advogado e fiz o meu trabalho. Algumas coisas eu não faria, por exemplo, advogar para traficante, estuprador, essas coisas. Agora, do ponto de vista político, eu não sei que fosse uma pessoa indesejável que reconhecesse naquele momento, depois é que a gente vai conhecendo as pessoas, né? Mas foi um trabalho bacana. E eu continuo advogando para o meu amigo, estimado amigo Jair Bolsonaro, que muito me honra com a sua presidência da República. Legal. É bom a gente expor isso aí, né? Porque tem gente que confunde um pouco, né, a parte profissional com a ideologia pessoal e tal, que eu acho que às vezes você nem demonstra tanto justamente por causa da sua profissão, né? Não. Então. Felipe, engraçado que hoje em dia eu vou ao gabinete do presidente da República e sabe quem é que eu encontro? Aquela mesma pessoa que eu conheci em 1993. Honesto, sincero, humano, bondoso, bom amigo, e qualidades assim que a mim marcam muito e sempre terá a minha amizade. Legal isso aí, cara. Legal a gente saber dessa parte pessoal sua, né? Assim que às vezes que a gente vê na internet, né? Eu não, né? Porque mas o que muita gente vê é alguma coisa bem diferente e as pessoas confundem mesmo, né? A gente está cansado de ver aí coisas que as conclusões que a mídia chega, né? Mas enfim, vamos tocar o nosso assunto aqui. Vamos lá. Que é o mais importante que a gente veio saber aqui, né? Assim, você sabe que eu sou amigo do General Mourão, né? Foi por isso até que eu fui para o partido dele, com a anuência dele, falei com ele antes se ele me receberia no partido e tal, enfim. E tem esse julgamento aí, que é a cassação da chapa, que é Bolsonaro-Mourão, uma chapa que a gente lutou tanto, todo mundo participou em campanha, na rua, internet, etc., né? Então, eu queria saber se você vê chance
dessa chapa ser cassada nesse julgamento, porque isso realmente me preocupa bastante. Entendi. Bom, você disse anteriormente que eu fui ministro do Tribunal Superior Eleitoral. E, de fato, fui. E essas ações que estão aí caminhando no Tribunal Superior Eleitoral, elas dizem respeito à representação que é prevista na Lei Complementar 64/90, que diz o seguinte: qualquer partido político, coligação, candidato ou Ministério Público poderá representar a Justiça Eleitoral diretamente ao Corregedor-Geral ou Regional, no caso é o Corregedor-Geral, que ele é presidente da República, relatando fatos, indicando provas, indícios e circunstâncias para pedir abertura de um pouquinho que eu perdi você aqui. De processo. Tá. Para pedir abertura aqui, ó. De investigação judicial para apurar uso indevido, desvio ou abuso do poder econômico ou do poder de autoridade ou utilização indevida dos veículos de comunicação social. O que nós temos nesse processo? Uma acusação de que pessoas, empresários, né, teriam utilizado recursos próprios para abusar em favor do presidente, né, utilizar em favor do presidente, e que o presidente sabia disso, e que isso configuraria abuso do poder econômico e operação de caixa 2. Meu Deus do céu. Acusar o presidente da República de caixa 2, a campanha mais barata que já se viu até hoje na história desse país, né? A campanha mais barata, e impedir uma pessoa física, vamos dizer que eu fosse um empresário, mas eu sou um advogado, eu tenho um escritório, que é uma pessoa política, mas eu, Admar Gonzaga, sou um homem e a Constituição Federal me permite utilizar os meus recursos próprios como pessoa física para apoiar quem eu quiser. E para criticar quem eu considere que deva criticar. E isso nunca, em lugar nenhum do mundo, pode ser considerado caixa 2. Você é amigo do general Mourão, um homem cultíssimo, um brasileiro exemplar, assim como é o presidente da República, sabe? Não passa pela cabeça de ninguém que um homem, primeiro o vice-presidente da República, está ali fazendo uma campanha acessória, né? Agora, imaginar que o presidente Jair Bolsonaro, um homem que foi esfaqueado no início da campanha, estava dentro de um hospital, lutando pela vida, né? Deprimido, vimos um homem fragilizado, às vezes chorando, vendo toda aquela tensão que ele teve daquele médico excepcional de Juiz de Fora e de tantos outros que ajudaram ali o presidente. Imaginar que ele, de dentro de um hospital, poderia controlar quem está fazendo campanha, utilizando seus recursos, ou exagerando de alguma forma aqui e ali. Sabe? Primeiro que não há exagero em se manifestar na internet. Segundo que é meio muito barato. Eu não estou pagando nada. Eu acho que você também não, para a gente estar aqui. Né? Eu acho que é o seguinte, assim, então, muitos de nós... Tem sentido, Felipe. Muitos de nós, né, fomos voluntários, né? Uhum. Então, assim, cada um gastava o recurso que podia, né? Eu acho que se o cara
Eu acho que tem até um limite da lei eleitoral, né? Eu acho que é 10% da renda anual, né? E tal, mas Isso para doação. a doação, né? A Mas se eu doação. quiser gastar. Doação para a conta do presidente. Mas ele não aceitava essas doações. Ele não aceitou nem o uso do fundo eleitoral, para você ter uma ideia. Falar nisso, assim, só fazendo um parênteses, né? Uhum. Já tem jeito da gente, dos partidos devolverem o dinheiro do fundo eleitoral? Já tem jeito dos partidos não aceitarem o fundo eleitoral. Ah, tá. É porque E por isso, o PRTB não vai aceitar, não. e faz muito bem. Porque já tem o fundo partidário, não aceitar o fundo eleitoral é uma medida muito boa, porque eu considero o fundo eleitoral um dinheiro que absolutamente não tem o menor sentido mais numa campanha política, que as pessoas podem se comunicar da forma que estamos fazendo, e a gente sabe muito bem que esses recursos acabam sendo desviados, acabam sendo utilizados para laranjais, né? Porque tem participação feminina na política, né? E aí acabam tapeando as mulheres que querem participar das eleições. Ou até, às vezes, nem eles arregimentam mulheres para fazer só número, né? E elas não acabam não fazendo campanha. Mas E isso tem aí, uma repercussão muito ruim, porque quando você tem uma coisa assim, laranja mesmo, você acaba a pessoa que se candidata para não ter um só voto, nem o seu próprio voto, isso acaba mostrando que houve ali uma fraude, né? E essa fraude pode acabar derrubando a chapa toda, né? Isso é uma ação eleitoral importante, né? é, Que é um tipo de abuso, né? é. Agora, a gente está aí nessa eminência aí desse julgamento, né? Uhum. Aí, você acha que, pelo menos assim, eu acho, né? Que a cassação dessa chapa pode gerar uma convulsão social. Que mesmo já com o presidente empossado, a gente já vê uma beligerância aí entre alas políticas, né, diferentes, que já bastante intensificada, né, assim, já... Não. Você não acha que um ministro do TSE, ele pensa assim nessa consequência social que pode ter quando ele está votando? Ou ele fica só ali na lei, vai pensar exatamente aquilo ali, não vai ter uma posição que julgue o que seria mais assim não é conveniente, mas é o que é mais justo realmente. Existem alguns princípios quando um magistrado está julgando que ele tem que se observar sempre para fazer o seu juízo jurídico, que eu considero importante. É o princípio da proporcionalidade. É proporcional a cassação de um presidente da República que obteve mais da metade, uma, uma, uma vantagem muito expressiva do eleitorado de todos os brasileiros, por conta de um ou outro que tenha feito aí um impulsionamento, talvez alguém tenha se excedido um pouquinho, outros que tenham colocado ali um outdoor, que é um veículo de propaganda eleitoral que não é proibido para a eleição. Ou seja, os juízes têm que ponderar numa perspectiva de proporcionalidade e razoabilidade quando estão julgando para decidir determinada questão, porque eles têm que ter uma visão consequencialista. Isso é muito importante hoje em dia. E isso é mais importante ainda para os ministros do Supremo Tribunal Federal e os ministros do Tribunal Superior Eleitoral, que, ao fim e ao cabo, são os que julgam as questões eleitorais. Por quê? Porque atrás aquele candidato é uma pessoa que recebeu uma outorga popular. Ele foi representado por milhares de votos.
ou milhões de votos, a depender do cargo. Então, há que se ter uma proporcionalidade, uma responsabilidade muito grande na hora de dizer o seguinte: esses votos de todos esses milhares e milhões de brasileiros vão para o lixo. Porque isso pode dar problema. O Brasil é um país de gente pacífica. Em alguns lugares, tentar tomar o mandato de alguém assim, sem uma justificativa plausível, pode dar problema. A minha convicção é de que não há provas de abuso de poder nesse processo. Tá? Pode haver até alguns excessos, mas não do presidente da República. Não com a anuência dele. Não há nexo de causalidade, causa e efeito que justifiquem uma ruptura do processo democrático. Bom, é muito bom ouvir isso de você, né? Especialista, que acalma a gente, assim, porque eu quis deixar essa live, né, para a véspera, para a gente já chegar nesse dia já com mais tranquilidade, sabendo, assim, colocar uma posição muito técnica, né, para as pessoas, para que, assim, pelo que você falou, já tem algumas coisas que a gente já tem noção do que pode acontecer, que os ministros podem decidir, alguma coisa do processo que a maioria não conhece. E, para mim, está claro, né, que essa cassação não virá, pelo que você me falou, e eu dou graças a Deus, né, porque a gente precisa que o governo trabalhe, né? Tem muita coisa boa sendo feita aí pelos ministros, os ministros, o Tarcísio, a ministra da Agricultura, o Marcos Pontes, que assim, que ficam até apagados na mídia, né? Então, que a gente não vê nada. Minas Energia também está fazendo de tudo para baratear o gás, enfim, tem muita coisa gente boa. Muito competente, né, Felipe? Isso aí a gente tem que reconhecer. E assim, eu sinto muito que tem gente que não consegue reconhecer esse trabalho que vem sendo feito, né? Uhum. Eu acho que um pouco essas desavenças com o Congresso, até com o próprio STF, como eu não estou assim nesse meio político de frente, né, para bater de frente, eu acho que a gente não tem as informações necessárias para julgar tudo que está acontecendo. Isso é um problema, porque tem muita gente mais interessada para desconstruir do que para construir, entendeu? E essas pessoas têm dominado muito têm operado muito como formadores de opinião. A gente tem que inverter isso aí, a gente tem que usar os meios que nós podemos para levar exatamente o que está sendo feito de bom no Brasil. Você citou aí 2 ministros que são 2 gigantes, né? O Tarcísio da infraestrutura, né? Que com a especialidade já foi sempre trabalhou ali naquele setor. A ministra da Agricultura, que é pequenininha, né? Mas é uma gigante para trabalhar, né? Sabe tudo de agricultura. Outro dia, preocupada lá, que vimos na questão do Brasil não ser ainda autossuficiente no trigo. Né? Então, nós vemos gente de muita qualidade, muita responsabilidade. Felizmente, veio essa doença, né, horrorosa aí, que está ceifando a vida de irmãos nossos brasileiros, e também isso virou um outro grande problema, né? Um outro grande problema, esse negócio, vamos construir um hospital porque vai todo mundo para o hospital. E não é assim, né, Felipe? Sabe? A minha opinião sobre isso, assim, desde o começo, né, eu acho que as pessoas têm que se isolar à medida que elas podem. Porque tem gente que realmente não pode. Não. Primeiro, quando veio o isolamento, a primeira pessoa que eu pensei foi no cara que vende bala no sinal. Então, assim,
que a gente tem que tomar todos os cuidados, sim, e tal, mas o isolamento, eu acho que foi, no começo, ele foi colocado para que a infraestrutura fosse feita, né? Tanto aqui no Rio não foi feita, né? É. Então, é que a gente fica muito preocupado com aquelas pessoas que estão perdendo emprego, aquelas pessoas que não têm comida para levar para casa. Então, eu acho que a política que tem que ser feita é com muito cuidado. E eu acho realmente que quem pode ficar em isolamento, que fique, mas que não condene aquele cara que sai de casa porque ele não tem o que comer. Então, assim, eu acho que não pode ser um caso de polícia, eu acho que tudo tem que ser levado em conta. Enfim, é uma situação muito difícil, porque é uma situação também bastante nova, né? É. É torcer pela cura e para que as pessoas, a grande população que, se, que acaba se imunizando sem ficar doente, né? Que essa grande população possa crescer rápido de uma forma que as pessoas que têm que realmente aquele risco ficarem isoladas e depois possam sair porque o risco já passou. Mas é tudo muito complicado, que eu acho. Eu acho, Felipe, que é o seguinte: se a gente tivesse cuidado das coisas com mais racionalidade desde o começo, entendeu? Não é aqui de questão de culpar ninguém, porque é uma doença nova, a gente não sabia muito bem o que tinha que fazer. Mas uma coisa que eu nunca entrou na minha cabeça quando se trata de uma doença que as pessoas se contagiam, é que todo mundo vai ter que ir para o hospital. Então vamos fazer um monte de hospital, entregar um mundo de dinheiro, gastar R$ 1 trilhão, aí sei lá quanto já foi pago, para fazer hospital de campanha, uma fraude aí que já está escancarada, né, Felipe? E pessoas naturalmente vão responder por isso, e talvez algumas recebam reprimendas muito graves. Agora, eu acho que está faltando. E o Carioca e o Rio de Janeiro, uma cidade que eu sou apaixonado pelo Rio de Janeiro, né? E nasci aí no Rio de Janeiro. E o Rio de Janeiro é um povo muito caridoso, né? Um povo muito que se adapta bem às situações, né? Então você, quando fala da imagem da pessoa, do sinal, nós temos uma responsabilidade social também, de na hora que a gente para no sinal, compra a balinha dele e dá uma máscara para ele, higieniza a mão dele, entendeu? Já que temos melhores condições. É colocar pessoas da saúde pública indo nos bairros, fazer uma atuação preventiva para que essas pessoas não adoeçam e possam continuar as suas atividades. Porque se a miséria se instalar, Felipe, você é economista, se a miséria se instalar, essa é a pior das doenças, porque ela vai trazer outras doenças. As doenças que se instalam oportunamente na miséria, que são tifo, malária, né? E tantas outras que levam milhares de vidas por falta de saneamento. Né? Isso aí até foi bom você falar, porque para quem está me assistindo aqui vai ser legal de ouvir. Eu tenho lá no meu plano de campanha, né, colocar saneamento básico no ensino fundamental. Porque, por mais que você não consiga chegar, o Estado consiga chegar de uma forma efetiva na porta da casa da pessoa, aquele aluno vai estar aprendendo, ele vai poder estar levando esse tipo de conhecimento para casa, porque às vezes como a gente está falando agora, é lavar a mão, entendeu? Às vezes é isso, às vezes é também difícil, porque às vezes não tem água lá no cara, mas enfim, eu acho que você, pelo menos ter a noção do saneamento, vai ser fundamental, e assim, para começar de criança mesmo. Eu sei que isso aí é colocado nas matérias de estudos sociais, aquela que eu não sei nem mais se chama isso, né, hoje em dia, mas se você botar uma matéria específica para a criança ir se desenvolvendo, chegar no segundo grau, ter uma especialização maior, eu acho que vai ser de um ganho muito grande para a população. Eu participei de uma campanha, né, de doação de sabonetes, né? Porque no começo logo da doença, né? Uhum. Então, eu acho que esse é um fator importante. Mas para a gente não se alongar muito aqui, Tá. eu queria,
Não sei se você quer falar mais alguma coisa, porque sabe como é que é? Eu não sou político ainda, mas a gente já começa a emendar um assunto no outro. Não, vai lá, vai lá. Estou à sua disposição, meu amigo. Eu fiquei muito satisfeito dos esclarecimentos que você deu aqui, da sua disponibilidade para falar, além de falar com a CNN, né? Que outro dia você me citou na CNN, que, pô, Foi mesmo. eu nem sabia que tinha sido É. que eu tinha sido citado, mas pô, gostei muito de saber. E Eu usei eu uma tinha, expressão sua, qual foi? foi que o STF tinha dado um selo de garantia de qualidade, realidade e sinceridade ao presidente quando divulgou o É, vídeo. que aquela fita, a divulgação daquela fita, daquele É, vídeo, deu ao presidente Jair Bolsonaro um selo de qualidade, né? Não é aquele paraguaio, não, é o selo de qualidade do Inmetro, lá, de sinceridade e honestidade com os seus eleitores. mas, enfim, eu queria agradecer você pô, pela disponibilidade aí de gastar seu tempo aqui com a gente, esclarecer as pessoas, que eu acho que é o mais importante, e que Deus nos proteja amanhã. Eu tenho certeza que ele vai nos abençoar e vai, com isso, abençoar o Brasil, o povo do Rio de Janeiro, a todos os eleitores que têm que ter respeito pelo seu voto, que têm que ter o respeito adequado ao seu voto, e, naturalmente, o Tribunal Superior Eleitoral, eu conheço alguns ministros que ali estão, e a responsabilidade vai falar mais alto, porque são bons operadores do direito. E também os advogados, eu os conheço, e tenho certeza que tudo vai dar certo. Obrigado, então. Eu queria só falar para as pessoas que estão assistindo aí, para entrarem lá na minha página, né, do Facebook, que é Felipe Fontinelli, Nosso Rio de Volta. Eu tenho muita saudade do Rio Antigo, que a gente vivia com mais paz aqui. E também tem o Instagram, Lipe Fontinelli. Também tem o Twitter, eu uso pouco, mas está lá, de vez em quando eu coloco uma coisa ou outra. O Admar também tem. Você é mais Instagram, né? Mas eu sou bebezão ainda do Instagram, estou engatinhando. Ah, legal. Pode ter gente me seguindo, nunca foi alguma coisa que me soasse bem, não. Tá bom. Tá bom? Então, cara, muito bom te ver. A gente se encontrou outro dia em Brasília, né? Foi bom também te rever aquele dia. Tá bom. Mas um abraço a todos aí, boa noite. Muito obrigado por terem assistido. E vamos tocar e rezar para amanhã dar tudo certo. Um abraço, Felipe. Tuas ordens sempre. Um abraço, então. Até mais, gente. Muito honrado com o convite. Tchau, tchau. Valeu.